Além da falta de escola de ensino fundamental no Cristo Redentor em Ribeirão, agora o município cortou o transporte para os alunos que completaram 13 anos. A prefeitura fornecia o ônibus até as unidades porque eles estudam em escolas que ficam em bairros distantes. A Laiane completou 13 anos mês passado e foi comunicada de que não poderia mais usar o transporte gratuito de alunos porque teria atingido o limite de idade para ter o serviço público. Ela mora no bairro Cristo Redentor e estuda no Jardim Maria Casagrande Lopes. A mãe está indignada. É um descaso, né? Porque pega a gente de surpresa, né? Que a gente trabalha tudo. Como que a gente vai fazer? Ficar sem estudar ela não pode. Entendeu? E eu parar de trabalhar para levar também não. Então o que ela está fazendo? Ela está correndo risco e indo de a pé. Atravessando a avenida perigosa, atravessando debaixo do viaduto, para ir de a pé para a escola, para não poder faltar. Né? São 25 minutos de casa a pé até a escola Nelson Machado. Uma opção oferecida, segundo a família, foram os coletivos municipais com passe escolar. Mas a mãe tem medo da filha ir sozinha. Eu tenho porque ela teria que pegar 2 ônibus. Entendeu? 2 ônibus e assim mesmo atravessar a avenida, né, para poder chegar num bairro que é aqui do lado. Eu não coloco, por tanta coisa acontecendo com criança, com gente, moça, entendeu? Eu não coloco, entendeu? Então, mas você prefere arriscar em ela ir de a pé. Vou fazer o quê? Mesmo se eu for pegar o ônibus para ir, ficar longe mesmo assim, é perigoso eu sofrer acidente, até porque meu pai sofreu acidente lá naquela avenida, e é perigoso eu mesma sofrer acidente. O presidente da Associação de Moradores do Cristo Redentor destaca que todo esse transtorno tem acontecido porque não há escola de ensino fundamental no bairro. E são dezenas de crianças e adolescentes que dependem do transporte gratuito para estudar em unidades longe de casa. E agora estão nessa situação de insegurança. A prefeitura, será que ela não parou para pensar que ela deveria fazer o transporte dessas crianças até a entrega dessa escola aqui do bairro? Como que uma criança de 12 anos caminha sozinho até o Nelson Machado, que é no Casagrande, a pé, fazendo a travessia debaixo de uma rodovia? A mãe não tem condições de fazer o segmento dessa filha. A questão é, do Jardim Cristo Redentor até o bairro Orestes Lopes, Casagrande, Heitor Rigon, Parque dos Pinos, nós não temos conexões de ônibus. Nós não temos um transporte que faz essa conexão. A associação já entrou com um pedido na Transerp de colocar uma linha do leve trás, essa foi negada. Disseram que fariam novos estudos. Então, assim, o que a gente vem aqui é pedir que a secretaria olhe por essas crianças. A insegurança está sendo muito grande. A lei diz que transporte escolar é um direito do estudante e dever da administração pública. Se o MEC, Ministério da Educação, recomenda o fornecimento só até os 12 anos de idade, o que não é uma determinação, aí vai do bom senso do gestor, no caso do bairro não haver escola e diante das dificuldades das famílias. A Prefeitura Municipal deveria se organizar para que ou instale o equipamento educacional naquele bairro ou conceda o atendimento de transporte escolar para essas crianças e adolescentes. Já que, apesar do fornecimento da gratuidade no passe escolar, nós envolvemos um problema de segurança em que crianças e adolescentes são obrigados a utilizarem o ônibus, o transporte público coletivo, sem o acompanhamento dos familiares. O advogado explica ainda que a idade mínima para viajar sozinho passou a ser de 16 anos. É necessário ter autorização dos pais ou responsáveis para usar o transporte público. Diante de todos os problemas enfrentados pelas famílias do bairro Cristo Redentor, a orientação é procurar órgãos de defesa. Os pais eles podem procurar instituições que defendem os interesses coletivos das crianças e adolescentes. Pode ser o Conselho Tutelar, para demonstrar que há sim uma ofensa a um direito coletivo daquelas crianças que moram no bairro, e também pode se valer de denúncias no Ministério Público ou na Defensoria Pública, cobrando das instituições públicas uma solução ou pelo menos uma criação de uma política pública por parte da Prefeitura Municipal. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria de Educação disse que segue a regulamentação estadual que garante esse meio de locomoção para os alunos até 12 anos. Depois dessa idade, o estudante continua com o direito por meio do transporte público, que é oferecido gratuitamente para todos os alunos do município. Já a Sertran não se manifestou até o fechamento desta edição.
Vamos continuar falando sobre esse assunto agora com a psicopedagoga Anita Carvalho, ela que está aqui no nosso núcleo de jornalismo. Anita, falta de transporte escolar para os alunos que completam 13 anos em Ribeirão. Sabemos o que diz a lei, mas o que vale é o bom senso diante dessa necessidade dos estudantes, né? Boa tarde. Boa tarde. Nós vemos aqui mais uma vez uma falta de diálogo, né? Uma falta de diálogo, de explicações e do uso do bom senso. Realmente, assim como disse o advogado. Nós precisamos rever alguns pontos aí. Claro, a lei determina, na verdade, uma orientação do Ministério, né, da Educação e Cultura, dizendo que os alunos até 12 anos têm esse direito e que pós 12 anos o direito aí fica para o transporte público. Ok, mas nós temos que ter bom senso, porque nessa idade e até, vamos dizer assim, os 16 anos, porque é a idade da maioridade, né? As crianças até, você só se torna um adulto após os 18. Então, até os 16, você tem sim que ter um olhar diferenciado. E eu vejo para essas crianças essa questão, este olhar, porque é inadmissível que, se não oferece condições de ter uma unidade de Fundamental 2 ali naquela região do Cristo Redentor, então a Prefeitura deve sim se organizar para que o transporte de qualidade um transporte escolar, permaneça. Bem, a gente percebe adolescentes, né, de 13 anos caminhando por quase meia hora, atravessando avenidas movimentadas ali daquela região. O município está criando talvez um problema de segurança para esses próprios estudantes. Exatamente. E é um município que, veja, o município ele é da macro-região, ele é o principal município. Então, de novo, precisa haver um diálogo e sim uma política pública que defina isso. E vamos nos lembrar também que nós estamos num período onde está sendo realizado o Plano Municipal da Educação. E talvez a gente precise ter este olhar para que o plano contemple estas situações, porque veja, cada realidade precisa ter um estudo adequado e ser implantado. Alguns pais não estão se sentindo seguros de deixar os filhos, né, irem para a escola no transporte público, aquele transporte coletivo de Ribeirão, por isso alguns têm ido até a pé. É realmente um risco? Faz sentido esse risco? Até porque eles são novos. E como que você vê essa questão enquanto psicopedagoga? Então, eu digo assim que cada realidade e cada momento da nossa vida a gente precisa ter um olhar e um cuidado específico. O adolescente de hoje, ele não tem essas habilidades que os adolescentes, vamos dizer assim, da minha época, tínhamos, porque nós não tínhamos tantas outras distrações. Tá? E agora o que a gente vê? Que essas crianças, elas estão muito acostumadas com o virtual. Mas elas não foram preparadas para esse dia a dia que elas estão tendo que enfrentar. Atravessar a rua, um olhar com mais atenção, né? Então nós precisamos sim ter um cuidado com eles. Anita Carvalho, psicopedagoga, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Ótima semana e até a próxima. Obrigada.